Saudações, meu nome é Jefferson Rodrigues Barbosa, professor de Ciência Política na Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Nosso objetivo neste vídeo é discutirmos temas candentes presentes nos meios de comunicação e em redes sociais. Estado de exceção, riscos à democracia, onda conservadora, Movimento Brasil Livre, Instituto Millennium, Escola Sem Partido. Quais são essas organizações e quem são seus líderes? E, principalmente, quem as financia? Na proposta de 3 blocos, analisaremos estes grupos e lideranças com o objetivo de compreendermos a força destas iniciativas em recentes acontecimentos, como os protestos para a derrubada do governo do Partido dos Trabalhadores, assim como as manifestações em apoio ao governo Michel Temer. Agradecemos a sua atenção. A ampla rede de comunicação estruturada no think tank Instituto Millennium deu grande destaque a novos ativistas políticos, entre aspas, pela liberdade. São assim que se apresentam os militantes do Movimento Brasil Livre, organização criada no ano de 2014 e que teve um papel essencial nos protestos recentes encabeçados por organizações da direita no Brasil contemporâneo. O MBL se estruturou como uma iniciativa inspirada em experiências estadunidenses, como a sua matriz e principal sustentadora de recursos e modelos de práticas de intervenção política, os Students for Liberty, organização fundada em 2008. Os Students for Liberty surgiram como uma iniciativa de lideranças políticas liberais, organizados na Universidade de Colômbia. O Students for Liberty destaca-se através da militância de Alexander McCauley e Sloane Frost, que a partir de 2008 organizaram, com financiamento da Cox Summer Fellowship, um encontro de ativistas liberais na suposta defesa das liberdades políticas. O Movimento Brasil Livre, estudado no Brasil contemporâneo por pesquisadores críticos ao movimento, é entendido como uma organização de opinião pública ou um movimento social de características regressivas que vem ganhando grande destaque nos noticiários e nas coberturas jornalísticas como apontado. Curiosamente, o movimento Students for Liberty estrutura-se no ano de 2008 com a seguinte prerrogativa: Estudantes pela Liberdade é uma rede crescente de estudantes de todo o mundo. Nossa missão é educar, desenvolver, capacitar a próxima geração de líderes pela liberdade. Somos a maior organização estudantil libertária do mundo. Nós conseguimos isso através de uma estratégia de capacitação, identificando os principais líderes estudantis para treiná-los para serem agentes de mudança em suas comunidades. Ainda segundo o site Students for Liberty, o que começou como uma pequena reunião de jovens líderes tornou-se um movimento internacional com quase 3.000 grupos de estudantes locais e mais de 1.400 líderes ao redor do mundo, com operações em todos os continentes habitados. Estudantes pela Liberdade é uma crescente rede de estudantes pró-liberdade pelo mundo. Essas informações podem ser acessadas no site Students for Liberty. Bastante interessante como o site estadunidense vem dando grande destaque às manifestações em países como Bolívia, Venezuela, Equador e também no Brasil. Cobrindo atos, protestos e estruturas de comunicação para a derrubada de governos considerados populistas ou totalitários, os Estudantes pela Liberdade são contrários aos governos latino-americanos que têm iniciativas de políticas públicas, por exemplo, como na área da saúde, da educação. Defendendo, então, uma diminuição do papel do Estado, os Estudantes pela Liberdade apresentam-se como minarquistas,
defendendo que as liberdades políticas devem ser garantidas. Muito curioso é então a chegada dos estudantes pela liberdade no Brasil. No ano de 2014, uma importante organização começa a se estruturar principalmente no estado do Rio de Janeiro, a organização Ordem Livre. Esta organização, juntamente com lideranças do movimento estudantil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, naquele mesmo ano, 2014, iniciaram então a proposição de encontros em hotéis no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis e em outras localidades. A partir desses encontros foi estruturado a organização Estudantes pela Liberdade Brasil, que tem como principais lideranças Renan Santos, indivíduo identificado em reportagens recentes como destinatário de dívidas milionárias através de iniciativas empresariais sobre investigação do Ministério do Trabalho e de outros órgãos. Muito curioso também é a figura de Antônio Ling. Anthony Ling é então filho de William Ling, criador do Instituto de Estudos Empresariais, um primeiro think tank importante no Brasil, fundado em 1984. A atuação de think tanks no Brasil é então um dado sociológico de quase 3 décadas de estruturação, sendo também um Instituto Liberal, fundado em 1983, um think tank famoso e pioneiro, propositor e incentivador de processos de propaganda e discussão sobre as iniciativas liberais para o Brasil. Anthony Ling, filho de William Ling, é um dos fundadores do Estudantes pela Liberdade, assim como Renan Santos e Fábio Osterman. Fábio Osterman é uma figura importante que merece ser destacada. Fundador do Estudantes pela Liberdade e também do Movimento Brasil Livre, Osterman é um exemplo claro de intelectuais que estão sendo financiados por think tanks internacionais. O currículo de Fábio Osterman revela importantes contatos nos Estados Unidos e sua participação e iniciativa do Instituto de Ciências Humanas, organização financiada pela Atlas Institute, think tank importante e financiado pelas organizações empresariais dos irmãos Koch. Sugiro a você que acesse no YouTube o documentário Koch Brothers, que mostra as iniciativas destes dois empresários do setor de energia, financiando institutos de opinião pública e movimentos pró-liberalismo em diversas partes do mundo. Entretanto, é importante destacar que os Estudantes pela Liberdade Brasil, inspirados no Students for Liberty, captam recursos de organizações internacionais, como a Atlas Institute e outros canais financiados por redes empresariais como a dos irmãos Koch. O movimento Estudantes pela Liberdade teve por iniciativa, então, a partir do final de 2014, uma mobilização mais atuante para a derrubada do governo do Partido dos Trabalhadores. Assim, não podendo captar recursos financeiros de sua sede estadunidense, o Students for Liberty, o Estudantes pela Liberdade Brasil tem por iniciativa a fundação de um novo movimento, chamado Movimento Brasil Livre. A terminologia estava usual naquele contexto, já que o movimento Passe Livre tinha grande destaque nos meios de comunicação. Em oposição às ideias do movimento Passe Livre, a iniciativa da organização de uma nova forma de canal político para o ativismo liberal, o MBL, Estudantes pela Liberdade, é então inspirado na conjuntura turbulenta do ano de 2014. Acessar o site do MPL é importante. Dados fundamentais evidenciam então as propostas e a identidade ideológica desta organização. Destaca-se que o Movimento Brasil Livre realizará neste final de novembro de 2016 o seu segundo Congresso Nacional, com nomes importantes entre os seus palestrantes, como Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal,
como Mendonça Filho, o ministro da Educação do partido DEM, forte apoiador do movimento e projetos denominados Escola Sem Partido. Bastante importante a presença de articulistas importantes para o golpe de Estado que ocorreu, como a professora da USP, Janaína Pascoal, entre outros apoiadores. O Instituto Milênio, assim como empresas que financiam, como o Grupo Gerdau, são financiadores do Congresso do MBL, assim como o Grupo Ultra, que tem uma presença notória na história política brasileira recente. O Grupo Ultra financiou atividades de repressão a movimentos e a líderes populares no contexto da ditadura militar. Sugerimos aqui um segundo documentário, Cidadão Boysen, que mostra então o papel do diretor executivo do Grupo Ultra no desmantelamento de organizações críticas à ditadura militar. Curiosamente, o mesmo Grupo Ultra financia na atualidade o MBL, Movimento Brasil Livre. Quando você acessa o site do movimento, no link Participe constam informações importantes. No link Formação, você pode ler: você terá acesso a cursos presenciais e online, além de periodicamente receber livros de autores respeitados sobre os mais diversos assuntos. Também receberá boletins e análises regularmente para entender os bastidores do cenário político e suas implicações para o futuro. Assistência. Caso você queira organizar um núcleo do MBL em sua cidade, coordenadores estaduais e nacionais estarão disponíveis para lhe ajudar no que precisar. Dicas sobre a estruturação de equipes de trabalho, redes sociais, imprensa serão de grande ajuda. Muito importante a preocupação, então, com a estruturação de um quadro de lideranças de ativistas liberais. Por fim, você pode ver a iniciativa para o estímulo de materiais de propaganda em apoio às pautas do MBL. No link Debates, você poderá participar do campeonato anual de debates do MBL, melhorando sua postura nas discussões e aprimoramento a forma com a qual defende suas ideias. Além de se aperfeiçoar, você competirá com pessoas de todo o país, incluindo lideranças nacionais. Estando entre os melhores colocados, receberá prêmios para recompensar sua performance nas disputas. Interessante o incentivo proporcionado ao MBL. Mais de suas propostas podem ser vistas nas suas propostas organizadas no Congresso, entre iniciativas privatistas, a defesa de movimentos como Escola Sem Partido consta em sua agenda. A privatização de presídios, de instituições no campo da saúde e da educação também fazem parte de sua agenda. Entenda o MBL, entenda quem são seus líderes e, principalmente, seus financiadores. Uma primeira lógica para conversarmos sobre assuntos da sociedade brasileira atual é pensarmos o porquê da grande repercussão de alguns movimentos e iniciativas políticas que vêm marcando a sociedade brasileira. Observamos nos recentes protestos contra o governo do Partido dos Trabalhadores, assim como nos protestos sobre o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, slogans e organizações e frases de efeito, muitas vezes com características estéticas e fundamentos discursivos muito aproximados. Mais Mises, menos Marx, uma frase bastante repercutida nos protestos referidos. Ou bonecos infláveis gigantes, que marcaram a presença em muitas das manifestações pela derrubada do governo do Partido dos Trabalhadores. Ou a atuação de novas siglas políticas que vêm ganhando destaque, como já sugerido, o Movimento Brasil Livre, o Movimento Vem para a Rua, organizações como Revoltados Online, entre outros agrupamentos que ganham espaço no noticiário recente. Importante, então, tratarmos sobre o que significa o papel da atuação deste consórcio de meios de comunicação que vem desenvolvendo uma pauta política favorável aos protestos pela derrubada do governo do PT, assim como agora efetuado este intento pela reforma do Estado e das instituições. Entendemos, então, a importância de estudarmos os chamados think tanks.
Essa terminologia, cara à ciência política estadunidense, surge com força e ênfase a partir de 60 e 70. Os think tanks são institutos de opinião pública, centros de pesquisa, e a discussão sobre pautas de uma agenda política para estados nacionais contemporâneos tiveram grande influências de think tanks poderosos, sobretudo nos Estados Unidos da América. Entendemos o chamado Instituto Millennium como o mais representativo think tank latino-americano e brasileiro. Organização fundada em 2005 no chamado Fórum da Liberdade, evento tradicional de discussão de ideias liberais que ocorrem desde a década de 80 em Porto Alegre. A partir de 2005 foi fundado o Instituto Millennium, com uma terminologia diferenciada na inauguração desta proposta. Um ano depois de sua fundação no Fórum da Liberdade, o Instituto Millennium se estruturou e ampliou as suas ações, sendo entendida como uma rede de comunicadores, canais de comunicação de grandes meios abertos e fechados, assim como a articulação de grandes empresários e financiadores para a estrutura de um centro de opinião pública para a divulgação de ideias liberais. A partir de 2005, o Instituto Millennium começa a desenvolver as suas atividades com a proposição de palestras em universidades, a construção de pautas para uma agenda política ser difundida nos meios de comunicação e o financiamento de articulistas e intelectuais comprometidos com reformas do Estado brasileiro no sentido de políticas liberais privatistas, sobre a perspectiva da defesa de um Estado mínimo e sobre a crítica contundente às políticas sociais sobre o invólucro de uma suposta organização de esquerda que levará a sociedade brasileira a um regime totalitário. Curiosamente, é interessante pontuarmos as lógicas de estrutura e financiamento do Instituto Millennium. Muito importante, dados sobre os seus fundadores, para pensarmos a estrutura sofisticada e os recursos financeiros de larga escala que esta organização disponibiliza. Entre outros, poderíamos sugerir e identificar como financiadores e como fundadores do Millennium nomes como Antônio Carlos Pereira, editor de opinião do jornal O Estado de São Paulo; Caio Filho, professor titular do Instituto Rio Branco; Gustavo Franco, ex-secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda, diretor de Assuntos Internacionais e ex-presidente do Banco Central do Brasil; Henrique Meireles, que foi alto executivo do Banco de Boston e também presidente do Banco Central; João Ascioli, que foi diretor-presidente da Biocem Agroindustrial, entre outros empresários e articulistas da grande mídia, Luiz Eduardo Vasconcelos, que atuou como diretor-geral de mídia impressa da Rádio e Organizações Globo. Entre os financiadores do Instituto Millennium, nomes importantes do mercado financeiro e do setor empresarial brasileiro também se destacam. E essas informações podem ser encontradas no site do Instituto Millennium, ao qual sugerimos que você então conecte e observe os dados. Entre os financiadores, destacam-se Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil, ex-diretor e gerente da Soros Fund Management em Nova York, diretor de Assuntos Internacionais do Banco do Brasil. Bastante importante também é o destaque para João Roberto Marinho, herdeiro e um dos proprietários das organizações Globo, presidente do Conselho Editorial e vice-presidente das organizações aqui referida. Importante a distinção também do senhor Jorge Gerdau, presidente e proprietário de uma das maiores produtoras de aços do mundo, foi membro do Conselho de Administração da Petrobras Distribuidora. Assim, outros nomes se destacam, mas muito importante, então, é a presença e a articulação de importantes incentivadores de think tanks pioneiros no Brasil, que surgiram na década de 80, como William Ling, articulista do Conselho de Administração do Grupo Petropar. Esses dados podem ser encontrados
no site do Instituto Milênio, assim como em trabalhos de pesquisas acadêmicas, como no trabalho do doutorando em História pela Universidade Federal de Goiás, Lucas Patinski, que tem diversos textos na internet, cujo objeto de estudo é o Instituto Milênio. Muito importante destacarmos que nas recentes manifestações para a derrubada do governo do Partido dos Trabalhadores e o noticiário recente sobre o então efetuado governo Michel Temer, o Instituto Milênio exerce uma influência significativa na construção de pautas jornalísticas que colaboram para uma leitura acrítica do estado de exceção em vigência. Com grande destaque para os casos de corrupção do então governo destituído, o Instituto Milênio se silencia em relação às principais notícias que envolvem membros do atual governo, como, por exemplo, o caso de denúncia de repasses e obtenção de recursos milionários por parte do ministro José Serra, assunto pouco trabalhado na mídia atual. Entre as organizações que compõem o Instituto Milênio, além das organizações Globo, destacam-se a Editora Abril, o Grupo Saad da Rede Bandeirantes. O governo apoia, neste contexto, o financiamento de campanhas publicitárias com destaque nestas mesmas organizações e canais de comunicação. Importante que nomes notórios do jornalismo brasileiro têm se destacado nesta defesa acrítica do governo de Michel Temer. E assim, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo também se destacam neste contexto.